Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Pelo jeito, nós não temos nenhum argentino e nenhum espanhol nos visitando. Pelo jeito. Mas tem alguém nos visitando, fora os argentinos e os espanhóis? Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Aleluia. Ah, a irmã, ela fez assim, ó. Aleluia. Sejam muito bem-vindas, amém? Aleluia. Nós temos um presente para você. Aleluia. Ao término de um café separado para você. Então, no término, você sobe aqui. Quem que vai estar na recepção lá do café hoje? A Roseli. Fica de pé, Roseli. Não, para a irmã saber, ué. Aí você procura ela, nós temos um café para você. Aleluia. Glória a Deus. Bom, nós não temos nenhum argentino e nenhum espanhol, mas tem muitos com coração de argentino e espanhol que faltaram, né? Mas glória a Deus por você que está aqui nos visitando, por você que decidiu abrir mão da final da Copa do Mundo para estar conosco, amém? Aleluia. Vocês sabem que hoje, eu comentando com a minha esposa, ela falou, será que o povo vai para o culto? Eu falei, eu não sei. O Brasil já perdeu, eu vou. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Queridos, deixa eu dar aqui alguns recados. Você sabe que todas as voltas de férias, final de janeiro, comecinho de fevereiro, nós fazemos um jejum de 40 horas. E final de julho, comecinho de agosto, nós também fazemos um jejum de 40 horas. Então, como é que funciona? Qual que é o último final de semana de... Acho que é 31, né? É isso? Então, dia 31 de julho, 1º e 2º de agosto, nós vamos ter o nosso jejum de 40 horas. Então, nós começamos aqui na sexta-feira, às 20 horas, o nosso jejum de 40 horas, e entregamos o nosso jejum ao meio-dia do domingo. Então, a programação... Pastor, como vai ser a programação? Exatamente como a última. Então, no sábado nós retomamos à tarde, né? Até porque os irmãos estão aqui, mas se preocuparam que o carro está lá fora, com os marronzinhos. Aqui em São Caetano não chama marronzinho, né? Bom, enfim. Então, se organize e separe essa data na sua agenda. Né? Então, às vezes nós estamos de férias, voltamos muito... é Copa do Mundo, é tudo do mundo. E aí 40 horas de jejum que nós nos enchemos da vida de Deus, separamos, oramos, ministramos e adoramos, amém? Hoje o nosso louvor estava um pouco desfalcado, alguns irmãos viajando, outros, enfim. Irmãos, deixa eu dar outro recado aqui. Vai ter a conferência Elas, no dia 29 de agosto. Olha aí, já se inscreveu, hein? Olha, as irmãs são... Quem já se inscreveu aqui? As irmãs são rápidas, né? Mal saiu a inscrição, as irmãs já entram lá e se inscrevem. Então, você pode fazer a sua inscrição. Esse ano vai ser lá naquela... Oh, Deus, esqueci o nome. É Espaço Celeiro, é isso? É o Espaço Celeiro, né? Acho que é um lugar bem grande lá, acho que o pastor Léo André Fernandes. E eu não sei quantas pessoas cabem lá, mas posso adiantar as irmãs que vai acabar. Pastor, por que vai acabar? O espaço é tão grande. Mas as irmãs, daqui a pouco, elas fazem as inscrições e acaba, encerra, e depois não tem mais como se inscrever. Então é importante você, minha irmã, que vai, faça a sua inscrição o quanto antes. Então, dia 29 de agosto, vai ter essa conferência, essa imersão das mulheres, né, conferência Elas, lá no Espaço Celeiro. Acho que cabe umas 5, 7 mil pessoas lá, mais ou menos, mas acho que é pouco, porque as irmãs invadem todas as vezes que tem as conferências, é impressionante. Glória a Deus pela vida das irmãs. E no dia 15 de agosto, é um sábado, vai ter também uma reunião no mesmo local com toda a liderança.
né? Então, discipuladores, pastores, líderes, obreiros estarão lá presentes. Eu vou ver esse líder em treinamento, eu não tenho certeza. É num sábado, lá com o pastor Wilson, né? Uma reunião fechada com o pastor Wilson, amém? Mais ou menos como foi aquela da Portuguesa, só que dessa vez vai ser lá. Então, você que é líder, separe esse dia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, feche seus olhos. Olhe para aqui, o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração nessa noite. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração fé, ousadia, intrepidez, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, você sabe que todo final de ano nós desafiamos os irmãos a fazerem alvos, né? A fazerem alvos. E por que isso? Porque é importante você ter alvos. Quando você não tem um alvo, você não sabe onde vai chegar. Sabe que muitos anos atrás, quando eu fui trabalhar como vendedor, e quando eu cheguei lá, naquele departamento de vendas, eu vi vendedores de 30 anos lá, eu estava começando, e tinha um alvo, tinha uma meta a ser conquistada. E, naturalmente, olhando, era impossível. E aí você começa a perguntar, nossa, mas essa meta é muito alta. Como que isso é possível? Como que nós chegamos nessa meta? E quase ninguém chegava. Mas o interessante é que, de alguma maneira, à medida que você, um batia, depois o outro, eles iam lá e aumentavam a meta. E assim, e aí no sucessivamente. Então, o mundo ele faz isso, ele estabelece uma meta, depois você conquista, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, e aí você fala, quando vai parar, isso não tem fim. Mas veja, por que que isso é bom? Né? No sentido de não ficar subindo toda hora, né? Mas por que que isso é bom? Porque isso define aonde você tem que chegar. Isso te dá um norte. Agora veja, tem um alvo para mim e para você conquistarmos. Que é nós nos tornarmos mais do que vencedores em Cristo. Esse é o alvo, ou pelo menos deveria ser o alvo de todo cristão. É olhar para Jesus, Ele é o autor e consumador da fé, Ele é o nosso referencial, e eu vou trabalhar até que, de glória em glória, de fé em fé, eu me torne como Ele, eu penso como Ele, posso agir como Ele, e tudo mais. Então, isso é algo que é estabelecido dentro da palavra de Deus. Qual que é a diferença? A diferença é que Deus não fica mudando os alvos e a meta. Ele estabelece um marco, esse é o alvo. Você foi chamado para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, esse é o teu alvo. Então, isso não muda. Esse é o alvo que você jamais deveria perder de vista. É ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Agora veja, para que eu e você sejamos mais do que vencedor em Cristo Jesus, nós precisamos ser conhecidos como os da fé. Não tem como você conquistar, ser transformado, ter vitórias diante de tantas tribulações, se não for exercido por fé. Sabe, o pastor Wilson estabeleceu um alvo para nós como igreja. Acho que já tem o segundo ou terceiro ano que ele fala que nós como igreja, São Paulo, estado de São Paulo, nós vamos batizar 10.000 vidas. Quantos creem nesse alvo? Aleluia. Nós chegamos próximo, acho que ano passado foi o quê? Umas 8.000 e pouco, é isso? 8.000, 7.000 e pouco, 8.000, eu não me lembro exatamente. Mas chegamos próximo. Mas veja, nós não abrimos mão. Não abrimos mão. Por quê? Isso é da vontade de Deus. Quantos creem que isso é da vontade de Deus? Agora nós, como igreja videira local aqui em São Caetano, nós também temos um alvo, né? Por quê? Isso vai dar um norte de crescimento para nós. Então nós nunca, acho que batizamos 50 vidas no ano. Então nós temos um alvo de batizar 50 vidas, chegarmos a 300 membros. O que seria? São alvos que fala, pastor, mas está muito distante. Depende. Depende a forma como você vê.
depende da forma como você tem andado. Porque o diabo, ele não muda a sua estratégia. A estratégia do diabo é roubar a sua fé. A estratégia do diabo é fazer com que você tenha dúvida. Ele não muda a estratégia. O diabo, desde lá do Éden, ele gerou dúvida em Eva. E desde então ele não mudou a sua estratégia. Agora veja, a dúvida é a antítese da fé. Ou seja, a dúvida é o oposto da fé. E todas as vezes que o diabo vem, ele lança um dardo inflamado, gerando dúvida na sua mente, dizendo que não vai dar certo, você não vai conseguir. Então, esse é o trabalho de Satanás. E aí, quando você não está vivendo ou não está experimentando as promessas de Deus, muitas vezes, ao invés de você se posicionar em fé, ao invés de você se posicionar como homem e mulher de Deus, não aceitar as mentiras do diabo, porque Deus não mente. Se Deus te deu uma palavra, se Deus te deu uma promessa e ainda não se cumpriu, não busque justificativas. Porque quando você busca uma justificativa, você já deixou a mentira do diabo entrar na sua mente, e aí para você não ficar ruim na foto, você começa a inventar justificativas. Mas isso, a justificativa é quando você já deixou a fé de lado, é quando você já deixou de crer. Então é mais fácil me justificar por aquilo que não, pela promessa, pela palavra de Deus que não aconteceu. E essa tem sido às vezes a história de muitos crentes, de muitos irmãos que têm promessa de Deus, tem palavra de Deus, mas porque não aconteceu, eles começam a se justificar. Coisas como ser, ou começa a pensar, né? Às vezes as justificativas são interiores. São interiores. E aí você começa a pensar, será mesmo que é da vontade de Deus? E às vezes com coisas que você tinha plena convicção, plena certeza. Mas por alguma coisa que acontece, por alguma coisa que não saiu da forma como você esperava, você começa a se questionar, será mesmo que é da vontade de Deus? Será que é o momento mesmo certo para isso? E aí você começa a achar justificativas. Como isso vai acontecer se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho recurso financeiro para tal coisa? Deus falou que eu vou ser um empresário, que eu vou começar a minha empresa, mas eu não tenho dinheiro, então acho que não é. Agora veja, muitas vezes, o que é isso? É você olhar com os olhos naturais. Você fala, pastor, mas eu não consigo ter dinheiro, não consigo ter nada, como é que isso vai acontecer? É porque você ainda está olhando de uma forma natural, você ainda está olhando para a moeda, para o recurso do banco. E aí quando você talvez olha para o recurso do banco, e você não vê nada, aí você começa a questionar, como vai acontecer? É melhor não, para eu não me frustrar, então deixa assim como está, né? Ó Deus, sabe, por que Deus faz? Aí você começa a questionar, porque faz na vida do outro, não faz na sua, e você começa a se afastar sem você perceber. Mas deixa eu te dizer algo, talvez você não tenha o recurso financeiro chamado real, porque você esqueceu que no céu, o recurso, a moeda do céu é a fé. Antes, o que antecede o recurso natural é o recurso da fé. É você crer aonde não existe nada. É você crer e chamar à existência as coisas que não existem. Isso exige fé. Mas muitas pessoas, por não estar experimentando coisas sobrenaturais, elas acham muito mais fácil se justificar. Agora veja, por que começa essas justificativas? Porque esse é o trabalho do diabo. Assim como ele lançou dúvida lá no Éden, ele fica até os dias de hoje lançando dúvida nas mentes, que são os dardos inflamados. E quando ele lança um dardo inflamado, e esse é o trabalho dele, muitas vezes você começa a ficar em dúvida e questionar, será que é de Deus?
Porque se fosse de Deus, não estaria passando essa tribulação. Se fosse de Deus mesmo, não estaria passando esses desafios. Se fosse de Deus mesmo, nossa, a empresa era para estar voando. Mas ela começou até na montanha-russa, mas agora só tem descida. E aí você fala, e agora? Quando isso vai mudar esse cenário? Então veja, tem questões que o diabo não muda a sua estratégia. E se você não entender qual que é a forma dele trabalhar, você vai ficar aceitando essas mentiras dos dardos inflamados. Bem, então o diabo ele sempre vai ficar falando na sua orelha. Qual que é o problema? Pastor, tem como parar, calar ele? Não, porque ele vai continuar falando. A questão é você não dar ouvidos. A questão é você se posicionar de tal maneira que quando ele vier rugir, te amedrontar, como diz a palavra de Deus, diz que ele ruge como leão ao nosso derredor. Então o leão é algo que é assustador. Então às vezes ele vem assustar, falando, não vai dar. O problema não é ele ficar falando, o problema é você aceitar a mentira. Esse que é o problema. Então projeta para mim, 1 Pedro capítulo 5, a partir do verso 8. Olha o que diz o texto. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Para um pouco aí. Olha só o que diz. Diz que ele anda ao derredor, como leão que ruge. Amedrontando. Pastor, faz de novo. Não. Não, porque senão os irmãos filmam e faz figurinha. Então, mas é isso que o texto está dizendo. Ele fica rugindo para te assustar, para te amedrontar, para dizer que o seu casamento está falido, para dizer que o seu cônjuge não tem jeito, para dizer que as suas finanças não tem jeito, para dizer que a sua saúde não tem jeito, para dizer que os seus filhos não tem jeito, para dizer que os seus pais não tem jeito. Ele fica rugindo. Esse é o papel dele. Esse é o papel constante dele, ele fica rugindo para te amedrontar. A grande questão é, qual que é o seu posicionamento? Porque quando diz aqui que ele fica rugindo ao derredor, esperando alguém para ser devorado, é quando você começa a aceitar. Ele ruge, e aí por algum motivo, você vai aceitando as mentiras do diabo. Aí ele pega e fala assim, olha, seu cônjuge não te ama mais. Porque se ele te amasse, ele faria tal coisa, ele não está fazendo mais, antes ele fazia, você fala, é verdade. Aí ele fala a mesma coisa na mente do outro cônjuge. Então, vou dar um exemplo. Às vezes o marido está lá, procura a esposa, e aí, por alguma indisposição, ela está com dor de cabeça, está cansada de lavar a louça, passou a roupa, e enfim. Aí ele fala assim, eu acho que ela não me ama mais. Quer saber? Também não vou procurar mais. Se ela quiser agora, ela me procura. Ou seja, lançou um dardo inflamado, dizendo o seguinte, não procura mais ela. Só que vai na cabeça da esposa e fala a mesma coisa. Se ele te amasse, ele estaria te procurando. Não te procura mais porque não te ama mais. Aí você fala, é verdade, ele não me ama mais. Veja que é um caminho que vai roubando a sua fé, que vai paralisando áreas da sua vida. Áreas da sua vida. Às vezes você está lá na empresa, Deus te dá uma palavra que você vai prosperar, mas teve um contratempo. E você que tem um CNPJ sabe o que eu estou dizendo. E aí você olha aquilo e fala, agora não tem mais jeito. Não tem mais como recuperar, não tem como mais avançar, acabou. Você fala, é verdade, acabou. Pronto, acabou de fato. Então veja que esse é o trabalho do diabo. Ficar te amedrontando, dizendo que não vai dar certo, dizendo que não tem como. Pastor, tem algum problema nisso? Não, ele está no papel dele. O problema é quando você aceita essas mentiras. O problema é quando você olha isso e se torna passivo.
Porque aí quando a mentira começa a entrar, você começa a se afastar do corpo, começa a gerar uma incredulidade no seu coração, pronto. Aí lascou. Verso 9. Olha como fala. Resistir-lhe firmes na fé. Como é que nós resistimos? É na fé. Ele vai falando que não vai dar certo, mas você fala, eu tenho a palavra de Deus, o Senhor me levantou, vai dar certo sim, cala a boca. Certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Por que que ele enfatiza isso? Olha, o que você está passando, tem uma irmandade espalhada no mundo que está passando as mesmas coisas. Porque às vezes você está passando algumas lutas, e você acha que isso só acontece com você. Você acha que só você é tentado, só você está sendo afligido. Mas é que ele enfatiza, olha, tem mais um monte de gente que está sendo afligida, está na mesma situação. Às vezes você fala, só o meu casamento é assim. É porque você não fez o curso de casados. E você vê tantas outras coisas que acontecem nos outros casamentos, que no partilhar você fala, achei que era só meu cônjuge, mas o outro também, glória a Deus pelo meu, porque o outro é pior. Fala, nossa, eu achava que ele era o pior dos piores, mas ele é uma bênção na minha vida. Então ele enfatiza aqui, olha, tem tantas outras pessoas espalhadas que passam as mesmas coisas. Então, queridos, veja, o diabo ele sempre vai ficar lançando os dardos inflamados para roubar a sua fé, para gerar dúvida na sua mente e no seu coração. Projeta para mim Efésios 6, verso 16. Embraçando sempre o escudo da fé, embraçando aqui, ó, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então veja, o papel do nosso inimigo é ficar rugindo como leão, e esse rugir é o quê? É lançar os dardos inflamados, que entra na nossa mente gerando dúvida. Dúvida se vai dar certo, dúvida como que vai ser, dúvida se vai... Já viu o líder de célula? Ele começa empolgado, mas depois ele fica em dúvida se ele vai multiplicar a célula. Pronto. Então, veja que o papel do diabo é isso. Qual que é o problema? É quando aceitamos a dúvida. É o momento em que o diabo começa a alcançar a vitória, porque ele fala, agora se aceitou. E aí ele começa a destruir cada vez mais. Então veja, o que você precisa ter clareza? Que o diabo ele é o pai da mentira. Você precisa ter clareza isso no seu coração. Agora, Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Projeta para mim Hebreus 12, verso 2. Olha o que diz. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Então veja, Jesus ele é o autor e consumador da fé, mas na outra ponta, do outro lado, não está o autor e consumador da fé, está o pai da mentira. Projeta para mim João 8:44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então veja, qual que é a grande questão? É que os dardos inflamados são mentiras que geram dúvida muitas vezes em nós. São mentiras que muitas vezes nos paralisam. São mentiras que muitas vezes nós olhamos e achamos que não vai dar. Quando na verdade Deus te deu uma palavra. Qual que é a grande questão? Deus não mente. Aquilo que Deus estabeleceu, já foi estabelecido.
Basta você se apropriar, tomar posse. Como? Através da fé. É você não ter dúvida no seu coração. É você ter clareza de quem vai conduzir a sua vida. Ou você entrega a condução da sua vida para o autor e consumador da fé, Jesus, ou então você vai ser conduzido pelas mentiras, pelos dardos inflamados do diabo. E aqui eu estou falando de crente. Porque tem muito crente que é paralisado porque fica dando ouvidos às mentiras, ouve uma notícia, fica abalado. Qualquer coisa, acha que não vai mais dar, que não vai dar certo. Sabe, nós precisamos ser os da fé. Aquilo que você tem convicção, aquilo que Deus falou com você, não importa o que aconteça, não abra mão. Não estou dizendo que vai ser tudo flores. Porque essa história que tudo é flores, isso é a história da Disney. E o que eu estou dizendo é que Jesus diz que em meio às tribulações tem de bom ânimo. Porque muitas vezes quando nós perdemos a fé, nós perdemos o ânimo, perdemos a alegria, não sabemos onde vamos parar. Porque esse é o papel do diabo, é ficar rugindo para roubar a sua alegria, para matar a sua alegria, para matar a sua fé, para dizer e matar as promessas, os sonhos de Deus para você. O problema é quando você aceita. Então veja que nós precisamos ter um posicionamento constante de fé. Sabe, às vezes eu fico vendo. De alguma maneira, Deus estabeleceu que a nossa fé ela tem que ser uma crescente de fé em fé, de glória em glória. Porque veja, se você pegar aqui um jovem, temos alguns jovens aqui hoje. Aleluia, aleluia. Olha quantos jovens. Temos o Antônio, o Zé, o Kleber, olha aí. Otávio, os irmãos, tudo assim. Agora veja, você vai ver o rompimento de um jovem, é impressionante. Não tem nada a ver com a fé de um adulto, que tem outras responsabilidades. Mas você vai conversar com um jovem, ele fala que ele é o pior cenário. E é verdade, ele não está errado. Dentro do contexto dele, é o pior cenário mesmo. Mas depois ele cresce, ele avança. E aí as pressões, elas aumentam. Então, a pressão de um solteiro é diferente da pressão de um casado. Quantos casados compreendem isso? Depois vem os filhos, as pressões aumentam mais. Aí ele decide abrir um CNPJ, aumentou mais ainda. E assim vai indo. Mas cada vez vai exigindo mais fé. Mais fé e mais fé. Qual que é o problema? É quando em algum momento você decide parar, decide crer, começa a olhar o natural. Começa a dar ouvidos para os dados inflamados. Então veja, deixa eu dar um exemplo aqui. Sabe que eu estava falando, minha filha, mas é a mesma história? Eu falei, não, isso daí está em Hebreus contando a mesma história. Sabe que quando o povo saiu do Egito, eu fico vendo, né? Eles tiveram muita ousadia, muita fé. Eles tiveram um rompante, porque eles viviam como escravos. Eles viviam assolados, mas de alguma maneira eles chegaram no momento basta. O momento falando, não, nós vamos nos posicionar, e já que Deus enviou, nós estamos junto com Moisés, vamos deixar de ser escravo. Foi isso que aconteceu. Eles tiveram que ter uma medida de fé, sim ou não? Sim. Tiveram uma medida de fé. Então nós vemos aqui essa passagem, né? Mas deixa eu ler aqui com vocês, projeta para mim Hebreus, capítulo 3, a partir do verso 7, vamos ler uma porção até o 19. Olha o que diz, assim pois como diz o Espírito hoje, diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, veja, ele está falando quantos aqui hoje? Mas veja, aqui está escrito lá em Hebreus, ele está contando algo que aconteceu
Lá atrás. Lá atrás, 2000 anos antes. Continua. Não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação do deserto. Então veja, o povo no deserto foi tentado? Sim. E aqui, o autor de Hebreus, ele está alertando, olha, fala no dia de hoje, ó, vocês estão pegando o caminho errado. Vocês estão endurecendo o coração, assim como foi lá no deserto. O que ele está dizendo? Todos nós, em algum momento, vamos parar pelo deserto. A grande questão é, como é que nós vamos responder em meio ao deserto? Tem pessoas que elas param, parece que elas montam uma cabana no deserto e ficam lá até morrer. Mas deixa eu te dizer, o deserto não é lugar de moradia, o deserto é lugar de passagem, é lugar de transformação para conquistar as promessas que Deus tem para você. Então não se conforme com o deserto, não se conforme com o casamento medíocre, mais ou menos, medíocre na média. Não se conforme com uma prosperidade medíocre. Ah, está dando para pagar as continhas. Não se conforme. Quando você se conforma, é que você entrou na forma, você se ajustou, está moldado. Está ruim, mas está bom. Não, você não pode se conformar. Por quê? Sabe, quantos são pais aqui? Olha quantos são pais aqui. Agora veja, eu te pergunto, você como pai e mãe, nós temos uma limitação. Agora, fala para mim, não precisa falar não, pensa com você mesmo. Mesmo com as suas limitações, às vezes de recurso financeiro, cultural e tudo mais, eu posso afirmar que você se esforça para que o seu filho tenha muito além do que você. Você vai se esforçar, vai investir para que ele possa romper. Você vai avaliar a sua vida, as coisas que o seu pai acertou, que ele não acertou, e você fala, isso foi bom, aquilo não foi bom, aquilo que é bom eu vou pegar e vou botar um plus para que ele avance mais do que eu avancei. Quantos pais e mães concordam comigo? Agora veja, nós fazemos isso com as nossas limitações naturais. Agora veja, se nós pensamos assim, nós que somos falhos, agimos assim, imagina Deus que é pai. Porque antes de você ser um pai natural, você é filho amado de Deus. E o seu pai, acredite, não há limitações para que você possa romper em cada área da sua vida, em cada quadrante da sua vida. A grande questão é, em meio ao processo, você fala, não vai dar, olha as condições. Não é o tempo, não vai dar certo. Então, vamos continuar aqui, verso 9. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração, e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós coração perverso, de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Para um pouco aí. Então veja, o autor aqui de Hebreus, ele está exortando, porque ele está dizendo o seguinte, olha, em meio às tentações do deserto, muitos se tornaram incrédulos, e porque não creram, ele chama aqui a incredulidade de coração perverso. Ele está alertando, fala, olha, vocês estão tomando o caminho errado, vocês estão no caminho, tomando o caminho de olhar com vistas naturais, e todas as vezes que você olhar com vistas naturais, muito provavelmente você vai se tornar incrédulo, porque o diabo ele sempre vai contar um cenário adverso para você, e aí você precisa optar, se você vai ficar com um cenário adverso ao seu derredor, o diabo falando que não vai dar certo, ou se você vai decidir pela palavra de Deus, pela promessa de Deus na sua vida. São bifurcações, e aí você precisa escolher um caminho, tomar uma decisão. Quando as tribulações vier, qual vai ser a sua postura? Quais serão as suas escolhas?
como você vai agir diante de tanta pressão, muitas vezes. Pressão. Então, a grande questão é que esse coração perverso de incredulidade, ele nos afasta de Deus. Então nós somos corpo aqui. Quando nós achamos que não vai dar, nós vamos afastando. Aí nós nos tornamos o quê? O jantar do leão que estava rugindo em nossa volta. Ele tem vitória. E aí aquela área que era uma promessa para você romper, para você conquistar, fica no deserto. Você vê todo mundo avançando e você parado. Então, é importante você fazer, eu fico vendo, né? Esse dia eu estava conversando com o irmão, e ele disse o seguinte: pastor, irmão, você precisa se cuidar. Você já foi no médico? Ele falou, nem vou. Falei, por quê? Ele falou assim, certeza, se eu for no médico e eu fizer os exames, vai dar tanto problema que é melhor eu nem ir. Falei, por isso que os homens morrem mais cedo, né? Eu falei, então você tem convicção, você sabe que precisa refazer o motor, não falei assim, né? Pensei só. Então você sabe que o motor precisa ser refeito, mas você decide andar assim até... Então veja, faz sentido isso, irmãos? Não. Não faz. A pessoa sabe que a coisa está ruim, mas não faz nada para melhorar. Nada. Aí eu te pergunto. Sabe, tem muita gente que ela sabe que a coisa está ruim também, espiritualmente dizendo. Ela sabe que o casamento está ruim. Ela sabe que as finanças estão ruins. Ela sabe que os relacionamentos com os filhos estão ruins. Os filhos sabem que o relacionamento com os pais estão ruim. Ele sabe de muitas coisas, mas não tem uma atitude. Porque eles olham e falam, meu pai não muda. Aí o pai olha e fala, meu filho não muda. Aí olha para as minhas finanças não mudam. Olha para o casamento e fala, é assim mesmo, não tem jeito. Vai se acostumando. Isso vai gerando um afastamento, gerando um coração perverso de incredulidade. E aí você começa a se tornar um cristão sem experimentar o melhor dessa terra, que é promessa de Deus, e se conforma com aquilo, com casamento mais ou menos, com falta disso, falta daquilo, e vai se acostumando. Por quê? Se acostumou com as mentiras do diabo. Então, nós vemos, vamos continuar, verso 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Então, o escritor está dizendo o seguinte, olha, se você vê alguém que está pegando um rumo errado, conversa com ele hoje, fala, você está tomando um rumo errado, Deus tem uma promessa na sua vida. Não abre mão do seu casamento, não. Não abre mão dos seus filhos, não. Não abre mão da sua cela, não. Deus tem algo para você. Você é mais do que vencedor. Esses são os da fé, que exorta aqueles que estão abatidos. Esse é o padrão que ele está falando hoje. Qual que é o problema? Você sabe que tem muitas coisas que os meus pais só descobriram depois de 30, 40 anos. Por quê? Porque tinha coisas que a gente só compartilhava entre os irmãos. Por quê? Se a gente contasse para nossa mãe, não ia dar certo. O dia que eu contei, quase que a gente apanha depois de 30 anos. Então, eu lembro que minha mãe saía, naquela época não tinha muito lazer, né? Então, a gente morava nessa época em cima de um comércio. Então, sabe aquela escada que sobe? A hora que subia tinha uma muretinha. Naquela época não tinha rede de proteção. Qual que era a nossa diversão? A minha mãe saía, a gente subia na muretinha, tinha que ir até o final da muretinha e voltar e não podia cair. Lógico que não podia, ia se arrebentar. E nós somos em 3. Eu sou mais nova, a irmã do meio, só que minha mãe falava para a mais velha, você cuida deles. Ô, coitada. Ela saía, a gente subia lá, eu e minha outra irmã, e voltava até minha mãe voltar. E ela falava, vou contar para a mãe, eu vou contar para a mãe. Aí a gente se juntava
Fala, se você contar para a mãe, você vai apanhar. E já dava uma costa leve. Eu segurava e meu irmão batia. Que coisa terrível. Nós não conhecemos o Senhor Jesus, amém? Mas veja, isso são coisas que a gente falava entre os irmãos. E não falava para o pai, nem para a mãe. Então veja, qual que é o problema? E algumas coisas não mudam. Algumas coisas não mudam. Tem coisas que você não compartilha com o seu cônjuge, não compartilha com o seu líder, não compartilha com o seu discipulador, não compartilha com o seu pastor, mas você compartilha com os seus irmãos. Qual que é o problema? O problema é quando você compartilha com o irmão que não é o da fé. Aí é um problema. Porque aí você fala, olha, está acontecendo isso, eu acho que não vai prosperar. Fala, também. Aí tem irmãozinho que até é o acusador. Não deveria. Mas fala, mas também, você gasta mais do que ganha, está merecendo, miserável. Ah, mas meu marido, larga ele, larga ele. Você é nova, sua boba. Larga ele. Estou falando de crente. Que deveria ser os da fé. Eu estou com uma dificuldade, fala, eu vou te ajudar então. Nós vamos orar. Eu vou te ajudar com as suas finanças. Procura lá o discipulador. Procura alguém que tem experiência. Ele vai te auxiliar. Ele vai fazer com que você rompa, fazer com que você avance. Ele vai te ajudar naturalmente. A sua parte você precisa fazer. Às vezes vai te exortar. Eu falo, é lógico. É lógico. Você está gastando todos os seus recursos no tigrinho? Como que você vai avançar? Mas tem outra que fala, aí você vai falar que a irmã que também é viciada no tigrinho, ela vai, você ganhou quanto essa semana? Não vai te ajudar. Quantos estão compreendendo? Então tem coisas que você tem que abrir o coração para a pessoa que vai te ajudar. Não fique com medo de reputação, do que vão pensar, do que não vão pensar. Mas fale com os da fé, para você ouvir uma palavra de fé, para você avançar, para você prosperar. Quantos estão compreendendo? Então veja, verso 14. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança desde o princípio, tivemos. 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Veja que ele reforça a questão de endurecer o coração. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram os de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? 17. E contra quem se dignou, porque por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? 18. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Incredulidade. Então veja, o autor de Hebreus aqui, ele está exortando, muito tempo depois, porque o cenário sempre é o mesmo. O diabo não é alguém criativo, ele sempre vai gerar dúvida, dúvida e dúvida. O problema é que quando você abraça a dúvida, acabou, você ficou paralisado. Você ficou paralisado. Então veja, aquele povo que viveu 400 anos como escravo, eles tiveram fé para deixar ser escravo. Eles tiveram fé para atravessar o Mar Vermelho. Eles tiveram fé para chegar no deserto. Eles foram experimentando de fé. Mas quando chegaram às portas da promessa, aí não tiveram fé.
Nesse momento, eles não tiveram fé. Nesse momento, eles falaram, estava bom até aqui, mas agora parece, quando você, de alguma maneira, você rompeu, Deus te deu uma palavra que você ia prosperar, que você ia fluir, você começou a fluir na cela, começou a fluir na empresa, ela começou a crescer, mas chegou um momento, você falou, agora não dá mais. Na primeira tribulação, que você olha o cenário adverso e fala, agora lascou. É nesse ponto que você precisa ter um posicionamento de fé. Porque se você começar a olhar o cenário natural, muito provavelmente você vai começar a murmurar. Que o diabo vai lançar um dardo inflamado, você fala, não tem jeito mesmo. Aí quando você verbalizar, não tem jeito mesmo, pronto. Quantos estão compreendendo? Então veja, a grande questão é que você precisa se posicionar em fé em todo e qualquer momento. A fé é a certeza, é a convicção. É a convicção. Sabe, um dia, um irmão, lá da Vila Mariana, ele veio falar de um negócio e falou, nossa, isso daqui é a probabilidade, a possibilidade de prosperar é muito grande. E eu falei, pois é, mas isso é de Deus? Ele falou, não, mas as possibilidades são tremendas. Eu falei, pois é, mas você tem convicção? Ele falou, não, mas é só você olhar aqui os números. Só que acontece o seguinte, Deus não trabalha com possibilidades. Deus trabalha com a certeza, a convicção, o fato que é. Não tem possibilidades para Deus. Deus não trabalha com possibilidades. O que Deus fala, olha, talvez, não. Ele libera uma palavra de vida, de conquista. O que eu tenho para você é Canaã. Você escolhe, você decide. Se você vai conquistar ou não. Como que conquista? Com fé, crendo. Sem deixar ter um coração incrédulo em meio ao processo. Então veja, eu fico vendo que muitas vezes nós vamos bem, mas parece que chega um momento que fala, não, agora é demais. Mesmo dentro desse processo, se você observar a vida de Moisés, Moisés foi alguém que foi muito usado por Deus. Alguém que teve fé para colocar o cajado e abrir o mar vermelho. Irmão, eu acho isso impactante. Quantos acham isso impactante? Eu falo, nossa, que poder é esse? Que coisa extraordinária é essa? E aí você continua indo, o povo está lá no deserto, não tinha... A Sabesp, a Saesa não estava lá ainda. Então não tinha água, não tinha nada. Eles estavam no meio do deserto. Mas Deus enviava o maná diário. Mas chegou um momento que eles tiveram sede. E havia uma rocha que acompanhava eles. Aquela rocha era Cristo. E Deus fala, fere a rocha. Moisés vai e fere a rocha e começa a sair água da rocha. Que coisa extraordinária. Que coisa tremenda. É muita fé, é algo poderosíssimo demais. Mas depois, lá na frente, outro cenário de sede. E aí Deus agora, ele fala o seguinte, veja que sempre vai aumentando a fé. Mas primeiro, Deus falou para ele ferir a rocha. Mas lá na frente, agora Deus fala para Moisés, agora você não vai ferir, agora você vai falar a rocha. E eu te pergunto, exigiu uma fé maior, sim ou não? Nesse momento ele fala, mas como que eu vou falar? E se eu falar, olha a dúvida como que vem. E se eu falar, e aí não sair água? O que o povo vai pensar? A Bíblia não diz isso, mas eu fico lucubrando. O que o povo vai pensar? Que eu já abri o mar, eu já feri a rocha, saiu. E se eu falar não acontecer nada? Que geralmente eu tive um toque. Eu pegava o meu bordão, botava o cajado, o mar se abria. Eu pegava o meu bordão,
Eu bati na rocha e saiu água. Mas agora, sem o meu bordão, como que é isso? Como que é esse poder? Deus queria subir ele de nível, para que Moisés pudesse entender que o poder não estava no cajado, mas estava na obediência de liberar uma palavra de vida, uma palavra de poder. É como a palavra de Deus diz, o poder da vida à morte está na língua, e quem bem a utiliza come do seu fruto. Então Deus agora estava subindo o nível, mas para isso ele precisava subir a fé dele. Ele precisava simplesmente falar, não usar mais o cajado. E nessa hora, eu penso que ele titubeou. Que ele falou, não, se eu falar não acontecer nada, eu sei como faz, eu já experimentei lá atrás, eu bati, saí, eu vou bater de novo. Pronto. Porque não creu que se falasse sairia água, e certamente sairia, ele feriu mais uma vez. Por isso, não entrou em Canaã. Por quê? Porque aquela rocha era Cristo, e Cristo só seria ferido uma única vez. Quando feriu, aponta para a cruz. Agora é vida, agora nós falamos, não precisa ser mais ferido. Então veja, eu estou dizendo aqui, dando o exemplo de Moisés, que muitas vezes é história de muito cristão. Eles vão bem, mas chega uma hora e falam, não, agora é demais. Agora é melhor eu me conformar do jeito que está. É quando você para de orar, fala, não, é assim mesmo, deixa do jeito que está, não mexe não, pronto, você parou. Mas nesses dias Deus está falando para você abrir a sua boca e começar a declarar. A você liberar palavras de vida, aonde você não está vendo nada, não seja incrédulo, mas comece a liberar palavras de vida, seja na sua finança, seja no seu casamento, seja nos seus relacionamentos, comece a liberar palavras de vida, palavras de fé, palavras que edificam, é dessa maneira. Então veja, aquele povo, eles tiveram fé, mas quando chegaram às portas de Canaã, que eles mandam os espias, aí eles voltam, e o cenário que eu já compartilhei outro dia isso, qual que era o cenário? Olha, verdadeiramente é terra que mana leite e mel, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, as cidades são fortificadas, tem os heteus, os jebuseus, os amorreus, os filhos de Anak, que eram os gigantes, e aí eles dão o veredito final, e aos nossos olhos nós éramos como gafanhoto. O que é isso? É incredulidade. É você pegar a promessa de Deus e falar, não tem como conquistar naturalmente. É lógico que não tem. Porque precisa de fé. Precisa crer. Depois que Josué e Caleb ouvem essa bobagem, eles falam, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos. O que é certamente? É quando você exclui toda a dúvida. Se Deus falou que você vai viver o melhor, que você vai prosperar, certamente você vai. Amém. Não fique olhando o cenário, as notícias. Não fique. Ah, mas está acontecendo isso e aquilo. Não interessa. Ouça as notícias do alto, porque certamente você vai prevalecer. Deus não mente. Se Deus falou, basta você crer. Não tenha um coração perverso de incredulidade, decida crer nas promessas de Deus, ainda que os seus olhos não estejam vendo, ainda que naturalmente seja impossível, mas deixa eu te dizer, se aos seus olhos naturais é impossível, isso é a pavimentação para que Deus opere um grande milagre diante dos seus olhos, porque se é possível, qualquer um pode fazer, mas quando o cenário é completamente adverso, basta você declarar e crer, e o Deus que chama toda a existência, as coisas que não existem, traz diante dos teus olhos. Quantos creem nisso? Sabe, você precisa crer. Sabe, você não pode se abalar em meio às dificuldades. Precisa ter fé. Sabe, aqui muitos trabalham com construção, ou já viram já viu como um cimento é formado, irmãos? Você vai lá na loja de matéria de construção, você fala, vê 1 quilo de cimento aí para mim. Ele te dá um saquinho de uma farinha cinza.
Quantos já compraram cimento aqui? Então veja. Aí você fala, como que aquele pó vai endurecer? Como isso é possível? Naturalmente, não tem como você edificar uma parede, um concreto, só com aquilo. Só com aquilo. Então precisa de outros ingredientes para que ele se funda e aquilo se torne uma certeza, uma coluna firme. Precisa disso. Então veja, aquele cimento, se você não acrescentar lá, depende do que você vai fazer, uma areia ou uma brita, não resolve também. Você precisa acrescentar a água. O que é água? Fazendo uma analogia aqui, a água é a fé. A hora que você acrescenta a água, aquilo se liga um no outro e aquilo se torna algo real, concreto, firme. Quantos estão compreendendo essa analogia? Então veja, sabe, nós precisamos dessa fé. Precisamos ter essa convicção. Sabe, tem coisas que, fala, pastor, mas eu já estou firme na rocha, hein? Já estou bem avançado. Já estou com a casa firme e pronta. Mas veja, nós estamos no processo de acabamento, porque se você tiver 100% pronto, você já tinha sido arrebatado. Quantos concordam comigo? Então, às vezes você está lá no acabamento fino. Né? Está lá assentando um azulejo. Né? Não fala mais azulejo, né? É revestimento. Oh, Deus. Então veja. Agora, tem muita gente que já até avançou bastante. Mas chega um momento que para. E está cansado. Não consegue. Né? Eu devia ter pego um piso lá para fazer a ilustração aqui. Mas vamos supor que esse aqui é um piso. Eu falo agora, irmão, você precisa dar o acabamento do revestimento. Revestimento fica melhor, né? Aí ele fala, agora põe um revestimento aqui. Eu te pergunto, eu chegar e colocar o revestimento aqui, o piso aqui, ele vai se firmar assim ou não? Não tem como, porque a hora que eu soltar ele vai cair. Mas tem muita gente vivendo na sua vida cristã que está lá com o revestimento. Está lá. Mas ele está segurando na força do braço. Pastor, está uma bênção. Botei o revestimento na parede. Mas daqui a pouco ele cansa. Por que ele cansa? Porque está faltando um outro ingrediente. Está faltando alguma coisa. Mas a pessoa está lá segurando. Estou segurando a célula aqui, pastor. Está lá. Eu não vou abrir mão não, hein, pastor. Está aqui, estou firme. Mas começa a cansar. Começa a ficar cansado. Por quê? Porque está na força do braço. Mas existe uma maneira melhor de você edificar a casa. Existe uma maneira melhor de você entrar no descanso. Quando é que você entra no descanso? Quando você conquista a promessa que Deus te deu. Isso não quer dizer que não vai ter dificuldades, isso quer dizer que você descansa de tal maneira, você fala, é o Senhor que faz. A sua expectativa agora não está mais em pessoas, não está mais no seu cônjuge, não está mais no papagaio, no cachorro, no periquito, a sua expectativa está no Senhor. É nessa hora que você entra no descanso, é nessa hora que você fala assim, olha, eu não sei, mas o Senhor vai fazer, porque é promessa de Deus na minha vida, e se é promessa de Deus, eu não vou abrir mão até que o Senhor faça. Isso é fé. Isso é fé. Isso é você não aceitar os dardos inflamados do diabo. Isso é você se posicionar. Como que é isso? Como é que o cimento, o azulejo, ele é fixado aqui, irmãos? É com a argamassa. Essa argamassa é a fé. Se não tiver fé, você fica cansado no meio do processo. Se não tiver fé, você vai olhar com os olhos naturais. E talvez você comece a ficar com o coração incrédulo. Porque naturalmente, não dá mesmo. Mas quando você decide crer, queria chamar aqui a equipe de louvor. Quando você decide crer, independente do cenário, queridos, é aí que o cenário muda. É quando você simplesmente se entrega para o Senhor e fala, Senhor,
Eu não sei, mas o Senhor sabe. É quando você está olhando e está tudo fora do lugar. Mas você fala, Senhor, eu não sei. Mas eu creio que o Senhor é meu organizer. Está na moda esse negócio, né? Sabe, queridos, eu não sei o que, de alguma maneira, você parou de declarar as verdades de Deus e começou a se justificar. Mas faça um bio-check-up espiritual. Lembra que eu falei aquele irmão que vai no médico, mas ele nem vai porque ele vai descobrir muitas coisas? Tem muita gente que fica se justificando porque já sabe das coisas. Já sabe quais são os pontos que estão fora do lugar, que estão fora de ordens. E aí é muito mais fácil você se justificar do que você andar em fé, andar em cima da palavra. Sabe, de tempos em tempos, eu faço um check-up espiritual para ver aonde eu estou pegando o rumo errado. E sabe o que é mais interessante, irmãos? Sabe o que é mais interessante? Que tem questões que esse check-up, ele tem que ser diário na nossa vida. Às vezes você vai ao médico a cada 6 meses, 1 ano. No meu caso, demorei 40 e poucos anos. Oh, Deus. Mas veja, por que eu estou dizendo isso? Porque tem questões na minha e na sua vida que você sabe que às vezes você deixou de lado, você deixou de crer, você acha que o cenário é tão ruim que você fala, aqui não tem jeito mesmo, então deixa do jeito que está. Sabe o que é isso? É o coração incrédulo. Porque você começou a olhar com os olhos naturais. Mas deixa eu te falar, existe um Deus do impossível. Um Deus em que move o sobrenatural das coisas que não existem. Ele chama a existência. Existe um Deus que em meio às tribulações, Ele é o socorro bem presente. Existe um Deus que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Existe um Deus que zela por você dia e noite. Existe um Deus que te ama de tal maneira, que se esvaziou das suas prerrogativas divinas, se fez homem como eu e você, e decidiu, por amor a mim e a você, ser o Cordeiro de Deus em sacrifício, se fez maldito no meu e no seu lugar, para que hoje você pudesse declarar as verdades de Deus, chamando a existência o sobrenatural. Sabe, está tudo à nossa disposição. Deus tem coisas além do que os nossos olhos podem ver. Além. Porque a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos. Diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então decida crer. Não abra mão das promessas de Deus para a sua vida. Sabe, quando o diabo vier falar as mentiras, de que você não vai conseguir, de que seu casamento não tem jeito, de que suas finanças não tem jeito, manda ele calar a boca. Fala, diabo, cala a sua boca. Porque Deus, e aí você fala a promessa que Deus te deu. Declare em alto bom som, para que ele saiba que aquele dardo inflamado não teve efeito contra a sua vida. Declare, sabe, a palavra de Deus diz, o diabo, vosso adversário, ele é o seu adversário,
Você não deve ficar com conversa furada, aceitando os conselhos mentirosos. Corta logo. Mentira nós cortamos e ficamos com a verdade. Qual que é a verdade que Deus tem para a sua vida? Quais são as promessas que Deus tem para a sua vida? Ah, talvez, pastor, deixa eu te falar. Deus não trabalha com possibilidades. Deus trabalha com a certeza. Quais foram as palavras que Deus deu para você e de alguma forma você começou a se justificar por não ter acontecido? É esse o ponto. Esse é o biocheck-up celestial. É nesse ponto que você não pode aceitar. Você não pode ter um coração incrédulo. Mas você precisa decidir crer. Então somente crer e chamar a existência as coisas que não existem. Sabe, eu quero orar por você nessa noite. Sabe, vamos ficar de pé se é que você pode. Vou apagar as luzes aí. Mas eu queria orar por você nessa noite. Sabe, querido, se você, de alguma maneira, enquanto estava ministrando, você identificou áreas em que você começou a dar justificativas, porque na verdade você deixou de crer que Deus poderia fazer, e você começou a olhar aos olhos naturais, e não teve a percepção de que era um dardo inflamado, mas agora ao ouvir a palavra você fala, opa, esse é um dardo inflamado. Sabe, hoje de manhã eu respondi o apelo dessa palavra. Por quê? Porque o diabo não desiste. Passei uma semana que eu falei, opa, esse é um dardo inflamado, tentando paralisar a minha vida. Eu identifiquei que o diabo, nosso adversário, está tentando paralisar. Isso quer dizer que uma vez você se posiciona, jamais vai voltar essa tentação. Não! Todos os dias, é hoje. Tem um tempo que ele parece que fica em stand-by, mas daqui a pouco ele vem, lançando uma mentira para te paralisar, dizendo que você não vai multiplicar a sua célula, dizendo que você não vai prosperar, dizendo que seu casamento está fadado ao fracasso, dizendo que seus filhos não têm jeito, dizendo, e dizendo, e dizendo, e dizendo, e dizendo. A grande questão é até quando você vai ouvir as mentiras. Sabe, tem um momento basta, um momento onde você fala, eia, subamos e possuamos a terra. Se Deus falou, é certeza, e eu não abro mão, eu não aceito menos do que Deus falou, não abro mão, eu decido crer, eu decido liberar palavras de vida. Sabe, esse é um posicionamento, que quando nós temos, sabe, o mundo espiritual ele vê, esse seu posicionamento ele vê. Então veja, eu quero orar por você agora, mas não venha por vir, só se você identificou que tem uma área que você deixou de crer. Você olha o cenário natural e fala, nossa, é assim mesmo, está acontecendo com todo mundo, então é normal. Não é normal. Se Deus te deu uma palavra, não é normal. Isso não quer dizer que não vai ter tribulações, isso quer dizer que quando houver as tribulações, qual vai ser a sua resposta? Vai ser uma resposta de fé ou uma resposta de conformidade? É assim mesmo? Não é. Não é. Eu quero orar por você que fala, não, eu quero me posicionar hoje. Eu não estava crendo, mas agora eu decido crer até o fim. Não vou abrir mão. Se esse é o seu caso, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Quero orar. Oh, aleluia.
Oh, Espírito Santo. Sabe, queridos, nada é neutro. Quando nós nos posicionamos, quando nós nos posicionamos, algo se move no mundo espiritual. Algo se move. E eu quero orar por você. Mas vamos louvar o Senhor primeiro. Declare. Enquanto nós estivermos louvando, se você quiser, fale ao Senhor quais são as suas tribulações, qual foi a parte que você deixou de crer, mas que hoje, começa a ver, eu falei, até hoje, eu estava me justificando, eu não estava crendo, mas a partir de hoje, eu me posiciono em fé, nessa área, né, no relacionamento, com as finanças, com os filhos, com os pais, você se posiciona em fé. Fale isso em voz alta, para que o mundo espiritual ouça, amém? Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Oh, aleluia. De quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei